Aprove Deus de eu estar aqui essa noite. Eu quero agradecer ao meu Deus por essa oportunidade. Para mim é uma honra, né, um privilégio de estar na casa do Senhor. Queria também agradecer o bispo, né, e a bispa. Muito obrigado por me confiar aqui esse altar. Eu sei que estou num lugar santo, né, e com muito temor e tremor que eu estou aqui essa noite. E eu tenho muita coisa para falar. Glória a Deus. Né? E como eu acho que aqui mora mais longe, vamos fazer uma vigília aqui. Espero que vocês estejam preparados para ouvir. Eu vim disposta, né, a entregar aquilo que Deus colocou no meu coração. Amém, Jesus. E porque a palavra de Deus, ela nunca volta vazia. É, né? verdade. Ela sempre fará aquilo que lhe apraz. E eu gostaria de convidar os irmãos para abrir a Bíblia no Evangelho de João, no capítulo 1. Aleluia. João capítulo 1, os versículos 11 e 12. Os irmãos depois podem permanecer com a Bíblia aberta, o iPhone, o iPad, né, o que você estiver usando, porque nós ainda vamos ler mais alguns versículos da palavra. João capítulo 1, versículo 11 e 12, diz assim: Veio para o que era seu, e os seus não o receberam. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. Aleluia. Hoje vivemos em época que muitos estão perdendo sua identidade. Muitos por aí já nascem agora, né, já não sabem nem mais se são meninos, se são meninas. Agora a identidade está sendo perdida. Mas eu venho aqui essa noite para lembrar a igreja de Deus que nós temos uma identidade. Glória a Deus. Aleluia. E a nossa identidade está aqui. O versículo 12, eu vou ler mais uma vez, que diz assim: Mas a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Amém. Aleluia. Glória a Deus. A nossa identidade é: nós somos filhos de Deus. Aleluia. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Nós somos filhos de Deus. Essa identidade, irmãos, ela nunca pode sair da nossa vida, nem do nosso coração, nem do nosso entendimento. E eu vou falar o porquê. Sabe por quê? Porque o filho, ele tem privilégio. E hoje eu quero falar de alguns privilégios de sermos feitos filhos de Deus. Amém. Aqui diz a palavra que Deus nos o poder. Jesus veio para os seus. O seu povo não o recebeu. Mas todo quanto receberam, que creram no seu nome, deu-lhes o direito legítimo de sermos feitos filhos de Deus. E todo filho tem privilégio. Nós já ouvimos aqui que nós estamos na casa do Pai. Como é bom estar na casa do Pai, né? Por quê? Porque na casa do Pai é liberdade, né? A gente se sente livre. A gente chega numa casa para visitar e muitas vezes a gente não tem a liberdade. Mas toda vez que a gente chega na casa do nosso Pai, nós temos liberdade. E hoje, para nós, é um privilégio de estarmos aqui na casa do Pai. Verdade. E eu quero falar o que é privilégio. Você já deve saber o que é. Mas eu fui buscar, fui pesquisar. E privilégio, irmãos, é uma permissão especial. Privilégio é uma condição que é atribuída a alguém em comparação às demais. É um destaque que você ganha perante outro indivíduo, da qual uma pessoa comum não tem, né? Então, o que é privilégio? É uma permissão
especial. Hoje nós estamos aqui na casa do Senhor porque nós fomos permitidos por Ele de estar aqui. Amém? Yes. Então, como nós adquirimos esse privilégio? Eu já li aqui o versículo 12. Ele vem por meio da fé em Cristo. Não tem outro caminho. Nós só podemos dizer que somos filhos de Deus se nós formos gerados por Cristo, em Cristo, para Deus. Não tem outro jeito. E isso Jesus revelou lá em João mesmo, no Evangelho de João, no capítulo 3. Ele deu essa revelação, irmãos. Essa revelação é magnífica. Ele deu a um homem, Nicodemos. Foi quando Jesus revelou a ele. Nicodemos chegou até Jesus. Ele era príncipe, né? Das altas lá do Sinédrio judeu. Ele tinha uma posição muito elevada, mas ele foi até Jesus porque o falar de Jesus o encantava. Jesus era diferente. E ele falou assim, Jesus não fala como os outros mestres. Jesus fala diferente, deixa eu ir lá. E chegando lá, quando ele começou a ouvir falar, Jesus deu uma revelação a ele. E Jesus falou assim, Nicodemos, necessário é que você nasça de novo. Aleluia. Até então, nunca ninguém tinha ouvido falar a respeito de um novo nascimento. Já havia, sim, ouvido falar a respeito de reino de Deus. Mas para entrar no reino de Deus, a gente precisa nascer de novo. Amém. E Jesus revelou isso a Nicodemos. E Nicodemos não entendeu, irmãos. E Jesus falou assim, Nicodemos, necessário é que você nasça de novo. Ele falou assim, como, mestre? Eu já sou homem feito. Como que eu vou voltar ao ventre da minha mãe para nascer de novo? E Jesus então traz a revelação a ele. Você tem que nascer da água e do Espírito. Aleluia! Você tem que nascer de mim, porque Jesus, Ele é a água da vida. Aleluia! Você tem que crer em mim. Essa é a revelação do novo nascimento. E todos aqueles que creem no nome dele, está escrito aqui, todos aqueles quanto receberam, deu-lhes o direito legítimo de ser filho de Deus. Aleluia! Porque Jesus mesmo disse, João 14,6, Jesus disse, eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida. E ninguém vem ao Pai se não for por mim. Então, se você já aceitou a Cristo, se você nasceu de novo, eu quero dizer, bem-vindo à família de Deus. Amém. Aleluia! Você é filho de Deus. Aleluia. E como eu falei aqui, filho tem privilégio, não é verdade? Todo filho tem. É verdade. E o primeiro privilégio que nós temos é a comunhão com Deus. Tiago 4,8 diz, chegai-vos a Deus, que Ele chegará a vós. Então o filho tem intimidade com o pai quando ele se chega ao pai. Quando ele está junto com o pai. Quando ele conversa com o pai. Não é verdade? E a vantagem disso é que o pai, ele revela segredos para o filho. Coisas que outros não sabem, o filho sabe. Uma prova disso foi quando Deus chamou Abraão. Deus chamou Abraão e Abraão criou um grau tão grande de intimidade com Deus que Deus revelou a Abraão que ia destruir Sodoma e Gomorra. E falou assim, Abraão, olha, vou te contar uma coisa, ninguém sabe, mas eu vou contar para você porque você é meu filho. Eu vou destruir Sodoma. Aí Abraão lembrou, Deus, se tiver um justo, se tiver 10 justos lá, Deus, não destrói não. Aí começou ali aquele diálogo, até que, aí Deus falou, não, mas se tiver 10 eu não destruo, mas não tem, vou destruir. Até que Abraão chegou a 1. E Abraão falou assim, mas se tiver um justo, não destrói. Porque Abraão estava intercedendo por um sobrinho dele, Ló, que vivia naquela cidade. Olha só.
E Deus chegou para Abraão, então avisa Ló, vou tirar Ló de lá, vou enviar os anjos lá. Através da intimidade com Deus, Abraão conseguiu salvar o seu sobrinho. Aleluia! E eu quero dizer a você hoje que através da sua vida, Deus vai alcançar toda a sua família. Amém. Glória a Deus. Aleluias. Glória a Jesus. Glória a Jesus. Aleluia. Glória seja dada ao nome do Senhor. Aleluia. Irmãos, intimidade. O Salmo 25 diz que Deus revela aos seus íntimos. Deus revela a sua intimidade aos seus íntimos. Quer outro exemplo? Jesus, a última ceia. Estavam lá todos reunidos. Jesus falou assim, um vai me trair. Todo mundo começou um a olhar para o outro, Leandro. E falou assim, meu Deus, quem será? Um aqui comendo com Jesus, 3 anos e meio andando com Jesus, tem um que vai trair Jesus, quem será? Será que sou eu? Aí tinha um que era íntimo de Jesus. Ele encostou a cabecinha assim no ombro do mestre e falou assim, mestre, quem será? Ninguém ouviu, irmãos, porque ele era íntimo. Ele estava ali quietinho no ombro do mestre, ali conversando no ouvido dele. Aí Jesus falou assim, aquele que não der o pão molhado. João, ele já sabia quem era o traidor. E quando Jesus foi lá e deu, e Judas saiu para o trair, os outros pensaram assim, ele está indo para resolver as coisas da tesouraria, ele é o tesoureiro, né? Ele vai resolver lá as coisas. E João já sabia da revelação. Aleluia! Por isso que nós precisamos, irmãos, ter comunhão com esse Deus, porque Ele é nosso Pai. Aleluia. Aleluia! E Pai revela as intimidades para o Filho. O Pai se deixa conhecer ao Filho. E o Filho também, ele tem que conhecer o Pai que ele tem. Sabe por quê? Porque você tem acesso ao Pai. Esse é outro privilégio. Acesso ao Pai. Hoje, se você chegar na Casa Branca, ali no Washington, e você quiser falar com o presidente Obama, você não vai ter esse privilégio. Você não tem. Vão chegar lá e falar assim, não vão deixar nem você entrar na porta. Mas eu quero te dizer que você tem um privilégio muito maior essa noite de estar na casa do teu Pai. Aleluia! Porque Ele é Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Certa vez perguntaram ao maior evangelista dessa nação, Billy Graham, e falaram para ele assim, você não quer ser presidente dos Estados Unidos da América? O maior evangelista dessa nação era conhecido de todos. E ele falou assim, não posso. Mas você pode até ganhar, você é muito conhecido. E ele falou assim, é verdade, mas eu não vou me rebaixar a um cargo menor, porque eu já sou embaixador de Cristo. Aleluias! Ele sabia quem ele era, irmãos. E para nós é privilégio de estar na casa do Senhor. Hoje meu coração se alegra, porque eu tenho sentido falta desses cultos durante a semana. E eu vejo por aí quantos desprezando a oportunidade de estar com o Pai. E como que nós temos acesso ao Pai? Hoje, aqui, na casa dele, adorando, louvando, bendizendo, ouvindo a sua palavra. Aleluia! Nós também temos acesso ao Pai orando. Mateus 6,6 diz que você, quando quiser falar com o Pai, olha, vai lá no teu quarto, tranca a tua porta e conversa com o teu Pai. Que o teu Pai que te ouve oculto, Ele te recompensará. Amém. Aleluia! Amém. O Pai, Ele recompensa o Filho. Às vezes a gente não dá aquilo que o filho pede na hora. A gente tem que falar não certas vezes. Às vezes a gente tem que falar assim, filho, agora não. Mas espera mais um pouquinho. E às vezes a gente fala assim, tá bom, meu filho. Ele está insistindo tanto, já está pedindo tanto, já está buscando tanto. Eu vou dar. Irmãos, e a palavra diz que nós somos maus. A palavra do Senhor diz que nós, sendo maus, a nossa natureza humana,
nós sabemos dar boas coisas para o nosso filho, quanto mais o nosso Pai Celestial. Ele dará bem àquele que os pedirem. Glória a Deus. Talvez Ele não vai te dar aquilo que você esteja pedindo, mas a palavra diz que Ele é galardoador dos que o buscam. Aleluia. Então sempre vai ter uma coisa preparada para você. Amém. Talvez não seja nem o que você esteja pedindo, mas eu vou te dizer, é melhor. Se Ele não está te dando o que você está pedindo, é porque Ele tem o melhor para você. Aleluia. Porque certa vez chegaram para Jesus e falaram assim: bom mestre. E Jesus falou assim: bom? Por que me chamas de bom? Bom é o meu Pai. Aleluias. Irmãos, o nosso Pai é bom. O nosso Pai, Ele é bondoso, Ele é maravilhoso e Ele quer bem para os seus filhos. Aleluia. E nós temos acesso ao Pai. O véu rasgou. Hoje não precisamos mais de sumo sacerdote. Não precisamos mais de sumo sacerdote para fazer expiação pelos nossos pecados. A gente pode chegar ao Pai e falar: Pai, eu pequei. Pai, eu errei. Tem misericórdia de mim. Perdoa os meus pecados. Aleluia. E restaurar de novo a nossa comunhão com o Pai. Aleluia. Esse é um privilégio que foi nos dado. Glória a Deus. Glória a Deus. Nós também temos acesso ao Pai pela palavra. A Bíblia, irmãos, foi uma carta deixada por um Pai amoroso, para que nós possamos conhecê-lo. Quer conhecer a Deus? Leia a palavra dele. Ele aqui, ele se revela, irmãos. Ele se revela a nós. A Bíblia, ela não é passada, ela não é presente e ela não é futuro. A Bíblia é eterna. Aleluia. Assim como o nosso Pai. A Bíblia, ela está presente em todo tempo, na eternidade. É por isso que a palavra diz que tudo passa, mas a palavra de Deus, ela permanece. Aleluia. Se tem alguma coisa na eternidade aqui, é a palavra do Senhor. E através da palavra, nós podemos ter acesso ao nosso Pai. Nós podemos ter o conhecimento do que o nosso Pai quer para nós. Não é verdade? Glória a Deus. O que o nosso Pai quer para nós? Qual o propósito de vida que o nosso Pai quer para nós? E outro privilégio também, irmãos, é a proteção divina. Filho é protegido. Não é verdade? Filho é protegido. Eu protejo meus filhos. O pai protege os filhos. Verdade. Né? O pai ampara, o pai guarda. O Pai fala, orienta. Em 1 Pedro, no capítulo 5, versículo 7, diz: lance sobre Deus, lance sobre Ele toda a vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós. E lançar, fala assim, ó, lançando. O texto diz, lançando sobre Ele todas as nossas ansiedades, porque Ele tem cuidado de nós. Glória a Jesus. Então lançar quer dizer atira com força, joga sobre o teu Pai. Às vezes nós falamos dos nossos problemas, às vezes nós contamos as nossas dificuldades, as nossas lutas para um, para outro. Mas a gente não para às vezes um minuto para falar: Pai, tá aqui, ó, lança sobre Ele aquilo que você não pode. Porque o Pai, Ele cuida, Ele protege. Aleluia. Oh, glória a Deus. Aleluia. Agora, a proteção, irmãos, ela não nos isenta de sofrimento. Não. Às vezes você pensa: eu sou filho de Deus, eu tenho um privilégio, que eu tenho acesso a Deus, eu tenho a proteção de Deus. Mas nem sempre você vai ser isento do sofrimento. Porque a palavra diz que muitas são as aflições do justo, mas o Senhor a livra de todas. Às vezes, nós estamos aqui nesse mundo, nós vamos passar por aflições, vamos passar por dificuldades,
Mas vai chegar um momento que o Senhor vai nos livrar. Ele vai estender a mão. Eu creio. Aleluia. Nem mesmo Jesus, como filho amado, ele foi livre, ele foi isento de sofrimento. Jesus não foi. Ele veio, ele sofreu, ele padeceu, mas ele continuou sendo filho de Deus. Porque o sofrimento não frustra a condição de filho. Filho é filho. E às vezes o filho até se machuca, mas ele continua sendo filho. Ele continua sendo protegido. Às vezes ele cai, mas ele continua ali sobre o olhar do pai, sobre o cuidado do pai, sobre a direção do pai. E às vezes, muitas vezes, o filho passa certas dificuldades, até mesmo para ele ter mais confiança no pai que ele tem. Que o pai avisa, olha, não vai por aí não, que você vai machucar. Mas o filho, às vezes, teimoso, ele vai e ele se machuca. Aí ele aprende, meu pai avisou que não era para fazer isso. E eu fiz e me dei mal. Então o filho começa a ter mais confiança no pai. Por isso que às vezes nós passamos por sofrimento. Nós passamos por dificuldade, nós passamos por tribulações. Parece até que a gente não vê a luz no fim do túnel. Mas saiba que você tem um pai que está protegendo a tua vida. Assim como ele fez com Jó. O inimigo veio, pegou tudo, roubou tudo, acabou com tudo. Mas Deus falou assim, não toca na vida, porque a vida é minha. Aleluias! E um exemplo disso, Jesus foi batizado. No dia do batismo de Jesus, quando ele chegou até o Rio Jordão, e ele foi batizado ali por João Batista, quando ele saiu das águas, veio a voz do alto, que falava, esse é meu filho amado, em quem eu tenho muito prazer. Aleluia! Esse é meu filho amado. Deus dá testemunho do filho. E depois dele saber que ele era filho de Deus, todos que estavam ali sabiam que Jesus era filho de Deus. Ele foi conduzido ao deserto. E ali ele foi tentado por Satanás, os irmãos sabem disso. Ficou ali 40 dias em jejum. Foi tentado. E ele foi tentado quando ele estava na sua fraqueza. Ele estava com fome. Quando ele sentiu fome, quando ele sentiu a sua dificuldade, o diabo falou para ele, tu não és filho de Deus? Quis colocar em dúvida a filiação de Jesus. E é assim que muitas vezes o inimigo faz conosco também. Na hora que a gente está passando as nossas dificuldades, ele chega para nós e fala assim, você não é filho de Deus? E aí, por que você está vivendo assim? Você não é filho de Deus? Por que você ainda não conseguiu a bênção que você está esperando? Você não é filho de Deus? Por que você está andando de carro velho ainda? Você é filho de Deus? Por que você ainda não tem sua documentação na América? Você é filho de Deus e ele começa a te acusar, colocar a sua identidade em jogo. Mas você tem que falar assim, eu sou filho de Deus. Vai, Satanás, porque só ao Senhor teu Deus eu adorarei. Aleluias! Aleluia. O que o inimigo quer fazer, irmãos, é desviar a nossa atenção para que a gente possa se focar no problema e cada vez mais se distanciar do Pai. Mas Jesus, em momento nenhum, nem quando ele estava pregado na cruz, aleluias, ele foi caluniado, ele foi abandonado, ele foi pregado no madeiro. Aquela morte era a morte mais humilhante. Mas nem mesmo a morte frustrou a condição de filho de Deus. Porque quando ele morreu naquela cruz, aleluia, a palavra de Deus diz que o chão tremeu, o céu escureceu, e aquele guarda que estava ali ao pé da cruz, quando Jesus falou, Pai,
em tua mão eu entrego o meu espírito, diz o guarda, que ele falou assim, verdadeiramente, esse é filho de Deus. Aleluias, aleluias, nem a morte. Jesus morreu, mas ele deu testemunho que é filho de Deus. E assim, irmãos, vai ser comigo e com você. Essa noite virão, irmãos, virão as lutas, virão as dificuldades, virão as tribulações, mas todos verão que você é filho de Deus. Aleluias. Você é filho de Deus. Filho de Deus. E não ficou somente ali naquela exaltação. A palavra de Deus em Filipenses diz, porque Jesus se humilhou. E ele se humilhou e foi até a morte. Ele foi obediente até a morte de cruz. Filipenses no capítulo 2 diz que Deus o exaltou soberanamente. Amém. E lhe deu um nome que é sobre todo nome, para que no nome de Jesus se dobre todo o joelho do que estão nos céus, na terra e debaixo da terra. Amém. E toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Aleluias, aleluias. A morte, irmão, não frustrou a condição de Jesus como filho. Muito pelo contrário, se eu estou de pé aqui hoje, eu estou exaltando aquele nome que é poderoso, nome que é sobre todo nome. Aleluia. Nome que um dia quiseram riscar, mas aquele que Deus marca, irmão, tem a marca da promessa. Amém. Aleluia. Quantos às vezes querem riscar o nosso nome, bispa? Querem nos caluniar, quer riscar, quer sujar. E às vezes você pensa assim, meu Deus, mas meu nome já está indo quase para o poço. Aí Deus vem e te põe de pé e te exalta, aleluia, para a glória de Deus Pai. Yes, aleluia. Aleluia. Porque nós somos filhos, irmãos, nós temos privilégio. Privilégio. É maravilhoso, irmãos, servir esse Deus. E outro privilégio de sermos filhos de Deus é a direção do Espírito Santo. Essa aí eu julgo muito importante. Muito importante. Porque como filho, nós temos privilégio, mas filho também tem responsabilidade. Não é verdade? Uma das responsabilidades do filho é honrar o pai. Honra teu pai. A palavra de Deus diz, honra teu pai, honra tua mãe. Primeiro mandamento com promessa. Para que te prolongue os teus dias na terra e te vá bem. E outra é a obediência. E nós só conseguimos obedecer ao nosso pai se a gente tiver a direção do Espírito Santo. Porque na carne, irmãos, é muito difícil, né? Porque a carne tende para as coisas da carne, mas o Espírito para o que é do Espírito. E por isso que tem muitos por aí hoje, até se falam que são filhos de Deus, mas quando você vai ver, não tem a marca, não tem a direção do Espírito Santo. Vive na carne. E eu queria que você abrisse a sua Bíblia agora em Romanos, no capítulo 8, o versículo 5 e 6 que diz: porque os que se inclinam para a carne contagiam-se das coisas da carne, mas os que se inclinam para o Espírito, das coisas do Espírito. Porque o pendor da carne traz morte, mas a do Espírito traz vida e paz. Sabe como que as pessoas vão reconhecer que você é filho de Deus e tem a direção do Espírito Santo? Quando você estiver naquela tormenta, naquela luta, naquele barco que a tempestade parece que vai afundar, você chama por Jesus. É verdade. Você fala, vem Senhor, vem me socorrer. E você vai passar em meio àquela luta em paz.
Porque o mundo quer tirar a tua paz. Verdade. É por isso que você não vê filho de Deus passando por dificuldade e postando no Facebook. Verdade. Sabe por quê? Porque ninguém vai te ajudar. Só vai saber da tua vida. Mas você vai falar para o teu pai. Aleluia. E o teu pai vai vir ao teu encontro, ao teu socorro, e vai acalmar a tempestade, para que você tenha paz. Aí você vai começar a ver a diferença do filho que não é filho, do que serve e o que não serve. Porque aqui fala, a inclinação do Espírito é paz. Às vezes você olha para a pessoa, mas aquela pessoa está em paz. Está passando tanta dificuldade, tanta tribulação, tanta luta. Como? É Ele, irmãos. Aleluia. Aleluia. Yes. Vem dele, é por Ele, é para Ele. O príncipe da paz. Nós somos filhos dele, por isso que a gente desfruta da paz de Deus. Aleluia. E ainda o versículo 14, em Romanos, capítulo 8, versículo 14 e 15. Diz assim: pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Porque não recebeste o espírito de escravidão, para viverdes outra vez atemorizados, mas recebeste o espírito de adoção, na qual clamamos, Abba, Pai. Então o Espírito de Deus, ele nos ensina, nos direciona, nos molda, nos orienta. E nós temos esse privilégio de termos o Espírito de Deus. Aleluia. Com o nosso Espírito, testifica. Quando você faz alguma coisa que não agrada o Espírito de Deus, você se entristece. Porque você tem o Espírito. Você é direcionado por Espírito. Quando você vê algum filho de Deus falando assim, eu sou filho de Deus, mas entristecendo o Espírito, e para ele tanto faz, não é filho, é bastardo. Não é filho. Porque o filho sabe quando entristece o pai. Eu lembro que na minha época de criança, meu pai, era só ele olhar para mim. Eu estava fazendo alguma coisa, ele não gostava que eu ficasse correndo. E se eu começasse a correr em volta da casa ou na reunião com os primos, meu pai só me olhava diferente. E eu já tinha que começar, diminuir os meus passinhos. Só no olhar. Aleluia. Só no olhar. Então que nós possamos ter a direção do Espírito Santo, para que nós não venhamos a entristecer o nosso Pai, mas para que o nosso Pai possa olhar para nós e falar assim: esse é meu filho amado, da qual eu tenho muito prazer nele. Aleluias. O Pai ainda dá testemunho do Filho, ainda hoje, irmãos. Por isso que tem um hino que eu gosto muito que diz: não entristeçais o Espírito Santo. E agora, irmãos, para acabar, todo filho, quando você é filho, você tem uma herança. Uma herança. E agora eu quero falar da herança. E não é herança da terra, não. É herança do teu Pai do céu. Aleluia. São coisas celestiais. São coisas tão importantes que a gente vive aqui nessa terra, o dia a dia. E quantas vezes a gente esquece que nós temos herança. Aleluia. Nós temos herança com o nosso Pai. E a herança é para o filho. E a palavra diz que nós fomos feitos filhos de Deus. Porque nós cremos em Jesus Cristo. Porque nós nascemos de novo da água e do Espírito. Então nós temos direito à herança. E se o nosso Pai é celestial, a nossa herança também é celestial. Não é herança daqui, sabe por quê? Porque daqui da briga, daqui a herança muitas vezes traz confusão,
Daqui, sabe o que acontece com a herança? Ela perece. Daqui, sabe o que acontece com a herança? Um dia você também passa e já vai deixar a herança para o seu filho. Mas a herança é eterna. Aleluia! É essa que o inimigo, ele tenta 24 horas por dia nos deixar tão ocupados com as coisas da terra que a gente acaba esquecendo que a gente tem casa no céu. Aleluias! Às vezes você fala assim, poxa, mas eu não consegui nem minha casa aqui ainda. Poxa, meu pai não deixou nem uma casa para mim. Poxa, será que eu vou conseguir deixar uma casa para o meu filho? E às vezes você passa anos com aquilo na cabeça, mas hoje o Senhor fala, ainda que você não tem herança na terra, você tem herança no céu. Aleluia! E lá que é a nossa morada eterna. O que hoje brigam tanto aqui pelo ouro, pelo dólar, lá vai ser rua. Aleluias! Por quê? Porque através de Jesus nós temos promessas eternas. E a maior dela é a nossa salvação. Amém. Aleluias. É o bem mais precioso. É a nossa salvação. A gente tem que viver aqui, irmãos. Comer aqui, plantar aqui, frutificar aqui. Mas sempre lembrando que a nossa salvação a gente não pode perder. Porque um dia a gente precisa estar com o nosso Pai. Aleluias. Aí você pergunta para mim, e quais são a minha herança? E eu vou te mostrar na Bíblia. Não é profetada, não, é profecia. Pode abrir aí Apocalipse. Aleluias. Herança que muitos filhos já têm esquecido, bispa. Já não tem mais se preocupado com ela. Mas ela continua viva e continua aqui na promessa. Aleluias. E como 7 é um número perfeito, eu vou te dar 7 heranças que você vai receber essa noite. E você vai agarrar com ela. E cada vez que o inimigo colocar na tua cabeça que aqui você não tem nada, que aqui você não conquistou nada, você vai falar para ele, eu posso até ainda não ter, mas no céu eu sei que eu tenho. Aleluias. Amém. Abra aí sua Bíblia, Apocalipse, capítulo 2, versículo 7. Antes de eu falar a sua herança, a nossa herança, porque essa herança aqui, irmãos, não vai precisar dividir com ninguém. Cada um vai ter a sua. Aleluia. Essa herança diz que é para o vencedor. Glória a Deus. Não é só para o filho, bispa. Tem que ser filho, tem que ser herdeiro, tem que ter o direito legal da herança, mas também tem que ser vencedor. Por quê? Porque tem muitos filhos que desistem pelo caminho. É verdade. Tem muitos filhos que viram as costas para o pai. Tem muitos filhos desprezando a paternidade. Então não pode ser só filho, tem que ser vencedor. E quem é o vencedor? É todo aquele que permanecer firme na fé. Culto da fé. O culto da fé. O vencedor é aquele que permanecer firme na fé. O apóstolo Paulo, quando ele escreve a sua última carta a Timóteo, 2 Timóteo capítulo 4, Paulo está preso numa masmorra, velho, com frio, mas ele está ali, sabendo que tem uma herança preparada para ele. E sabe o que ele fala? Ele escreve a carta ao Timóteo. Ele fala algumas coisas, Timóteo, vem me ver, porque o meu filho está próximo e tal, e tal. Aí ele fala assim, eu combati o bom combate, acabei minha carreira, mas eu guardei a fé.
Aleluia! Então tem muitos hoje que não estão guardando a fé. E você tem que guardar a fé. Porque, capítulo 2 de Apocalipse, versículo 1. Aliás, versículo 7, a primeira promessa. Capítulo 2 de Apocalipse, versículo 7. Vou começar a ler da parte B. Ao vencedor, dar-lhe-ei que se alimente da árvore da vida que se encontra no paraíso de Deus. Aleluia! É herança, é herança. A segunda, versículo 11. O vencedor de nenhum modo sofrerá o dano da segunda morte. Glória a Deus, é herança, irmãos. Agora o versículo 17 do capítulo 2. Ao vencedor dar-lhe-ei do maná escondido, bem como lhe darei uma pedrinha branca, e sobre essa pedrinha escrito um nome novo, o qual ninguém o conhece, exceto aquele que o recebe. Aleluia, herança. A quarta, o versículo 26. Ao vencedor que guardar até o fim as minhas obras, eu lhe darei autoridade sobre as nações. Aleluia. Nós vamos voltar com ele, irmãos, para reinar sobre as nações. Agora o capítulo 3, o versículo 5. O vencedor será assim vestido de vestiduras brancas, e de modo nenhum apagarei o seu nome do livro da vida. Pelo contrário, confessarei o seu nome diante de meu Pai e diante dos seus anjos. Aleluia. Irmão, se parasse por aqui estava bom, mas ainda tem mais. O versículo 12 do capítulo 3. Ao vencedor falo-ei coluna no santuário do meu Deus, e daí jamais sairá. Gravarei também sobre ele o nome do meu Deus, o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém, que desce do céu, vinda da parte de Deus, o meu novo nome. Aleluias. Mais uma herança, irmãos. Ao vencedor dar-lhe-ei sentar-se comigo no meu trono, assim como também eu venci e me assentei com meu Pai no seu trono. Aleluia! Herança, herança celestial, herança para quem é filho, herança para quem está aqui combatendo o bom combate, mas está guardando a fé em Cristo e na esperança que Ele vai voltar para buscar a sua igreja. Aleluias! Irmãos, não perca a esperança, não perca, porque aqui eu falei promessas espirituais, heranças eternas, que nós vamos reinar com Ele eternamente. Aleluia. Aqui tudo passa. Aqui tudo passa, irmãos. E para terminar, abre comigo aí no capítulo 21 do livro de Apocalipse. Aleluias. Apocalipse 21, capítulo 7, o versículo 7. Que diz assim: o vencedor herdará essas coisas, e eu lhe serei Deus, e ele será meu filho. Aleluia. Vamos ler mais uma vez? O vencedor herdará essas coisas, e eu lhe serei Deus, e ele será meu filho. Aleluia. Você é filho de Deus. Amém. Quando perguntarem assim, quem é você? Você fala assim, eu sou filho de Deus. Amém. Eu sou filho de Deus. Eu tenho uma herança com o Pai. Aleluia. Eu vou morar lá. Jesus já foi. Ele está à destra, mas Ele vai voltar. Ele vai voltar para me buscar. E se eu não fechar os meus olhos aqui, eu vou ouvir o som da trombeta. Aleluia. Me chamando. E eu vou estar com eles no ar. E eu vou voltar, como falou aqui, ó. Eu vou voltar
com Ele para reinar as nações, e todos vão falar verdadeiramente: esse era Filho de Deus. Porque nós cremos no seu nome. Aleluia. Porque nós o aceitamos como nosso Salvador. Porque nós cremos que essa foi a provisão do Senhor para que nós possamos ser gerados de novo como filho. Porque havia quebrado, irmãos, a intimidade. Adão e Eva quebrou. Mas Jesus mandou o seu filho único. Por que filho? Para que nós possamos ser também filhos, gerados. Por isso que a gente se chama de irmãos. É por isso que você está hoje aqui. Você não é minha família de sangue, mas você é minha família no Espírito. Amém. Aleluia. E naquele dia a gente vai estar junto no trono, e Ele vai estar nos servindo. E não deixe, irmãos, nada tirar a sua atenção, para que naquele dia você possa escutar: vinde benditos do meu Pai. O que? Receber por herança aquilo que vos tem preparado desde a fundação do século. Aleluias! Glória seja dada ao nosso Deus. Então não perca, irmãos. Não deixe nada tirar a sua convicção. Porque filho tem privilégio. Filho tem privilégio. Vamos ficar de pé.